Muitas pessoas falam que ele é um dos maiores debatedores da internet hoje em dia e ele debate muito sobre o funk, especificamente contra o funk. O Arthur, mamãe falei, então foi convidado para participar do debate 1 MBL versus 30 funkeiros. Você pode perceber aqui pelo começo que o negócio já tá bem feroz. É a sua cara fazer isso. É a sua cara, mas por que você foi fazer isso? Quem entra lá só pede voto. Como você chama, perdão? Eu detesto você, não quero nem continuar. O funk não é totalmente má influência para os jovens. O funk pode ser uma salvação, e isso você não quer aceitar. Mas a minha... O ponto principal aqui, né, pessoal? Será que o Arthur conseguiu trazer bons argumentos para refutar as pessoas que gostam de funk ali, os funkeiros, ou será que não? Como que foi o autocontrole dele? Será que a gente consegue ver esse bom debatedor da internet, que muitas pessoas falam, nesse debate que para ele é tão importante? Bom, vamos ver tudo isso e muito mais nesse debate aqui agora, depois da vinheta. Olá, olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos analisar então o debate de Arthur, né, mamãe falei, contra 30 funkeiros. Esse debate é bem curioso, né? As pessoas trazem ali opiniões muitas vezes mais populares, não são debatedores profissionais que estão ali, mas é bacana ver, até porque o Arthur ele é tido por muitas pessoas como um dos maiores debatedores da internet. Então eu quero saber se a gente consegue ver esse grande debatedor agora ao vivo contra 30 funkeiros. Vamos lá então. A gente dispensa apresentações e hoje eu tô aqui cercado por 23 funkeiros. A minha primeira frase é: o Oruan tem que ser proibido de cantar. Beleza? E aí, mano, Como se chama, velho? Paulo Veras, beleza? Prazer, e aí? E aí, tudo bom? Foi. Arthur Duval, mamãe falei, discordo totalmente com você, porque é o seguinte, ele não é bandido, ele é artista. E o que acontece? Você não é influenciável. Não é porque eu sou da periferia que eu vou ser um bandido. Primeira coisa, ele já começa fazendo um rótulo, né? A gente sempre fala, para você ganhar um debate ou para você começar uma estratégia muito fácil é você alterar o rótulo. Então eu vou e falo, olha, o fulano tá fazendo é coisa de bandido. Aí o rapazinho entra aqui e fala, não, ele não é bandido, ele é artista. Então quando você muda o rótulo, isso causa uma sensação diferente, né? As pessoas enxergam muito mais o rótulo que você colou, seja um rótulo positivo ou um rótulo negativo, em vez de enxergar o que é que você tá falando. Então, o rapaz já começa aí usando o estratagema 32 de maneira positiva, né? Colando um rótulo positivo para defender o Oruan. É um bandido, entendeu? Você tá debatendo aqui muito preconceituoso, por quê? Nem todo mundo que manda preferir é bandido, ele é um artista. Então ele relata o que ele vive. Perfeito, então agora ele faz uma generalização, a pauta é especificamente sobre o Oruan, mas o nosso colega fala, nem todo mundo que mora na periferia é bandido. Então, nem todo mundo, mas o Arthur não tá falando de todo mundo. A premissa é o Oruan, né? É sobre o cantor Oruan, que, segundo o Arthur, é criminoso, enfim. Então, quando eu pego, mas você tá falando então que todo mundo que mora na periferia é bandido. Quando eu generalizo a fala do meu oponente, eu estou fazendo ali uma falácia de generalização. É um pensamento equivocado, quero ver como que o Arthur vai responder isso. Você não é influenciável. Não é porque eu sou da periferia que eu vou ser um bandido. Entendeu? Você tá debatendo aqui muito preconceituoso, porque nem todo mundo que mora na periferia é bandido, ele é um artista. Rótulo. Mais uma vez, você tá sendo preconceituoso, então agora ele colou um rótulo negativo no Arthur, estratagema 32, vamos ver como é que segue. Então ele relata o que ele vive, entendeu? Sim. Então é muito superlativo você já julgar. Ele tem que ser proibido de cantar. Por que ele tem que ser proibido de cantar? Vamos lá. Primeiro que assim, eu não falo que ele tem que ser proibido de cantar porque... Ele tem que ser proibido de cantar. Por que ele tem que ser proibido de cantar? Vamos lá. O rapaz tá bem ansioso, né? Tá bem ofegante ali também. Não é uma forma boa de você começar uma fala. Quando você vai falar em público e quer ser acreditado, não é interessante demonstrar muitos sinais de ansiedade, como esse rapaz aqui falando ali, respirando fundo, enfim. Isso não passa confiança para as pessoas. Primeiro que assim, eu não falo que ele tem que ser proibido de cantar porque ele é da periferia, de jeito nenhum. Senão eu teria que falar que um monte de artistas que são periféricos não poderiam cantar, de jeito nenhum. Ele não tem que poder cantar porque ele é um traficante do Comando Vermelho. Não, mas como você prova isso? Só porque o pai dele é do Comando Vermelho? Eu vou explicar pra você. O pai dele é do Comando Vermelho, ele não é. Vamos lá. A irmã dele é uma cantora gospel, o irmão é formado. Outra coisa, a mamãe falei, vou citar um bagulho da sua vida? Sim. Que a gente já sabe recentemente. Você foi pra Ucrânia fazer uma ação humanitária, alguém vazou seu áudio numa conversa, você falando das ucranianas. Então, como é que funciona? Você foi julgado por isso. Vamos lá. Todo mundo te massacrou, correto? Vamos lá. É a mesma coisa. Você tá julgando ele aí. Ele é um traficante de drogas. Não, você vai falar. Eu acho que o Arthur vai entrar no mérito, né? Mas aqui é uma falácia da falsa equivalência, né? Olha, todo mundo julgou você negativamente publicamente. A mídia falou mal de você, não é? Então, a mesma coisa você com o Oruan.
O Oruan, a mídia fala muito mal dele. Você, a mídia falou muito mal de você, então é a mesma coisa. Então, a falácia da falsa equivalência é quando eu tento pegar algum aspecto que eu possa dizer que seja igual em duas situações diferentes e clamar que por conta daquele aspecto único as duas situações são iguais. Mas é claro que existe uma diferença grande entre você vazar um áudio machista, misógino e você estar atuando com o tráfico de drogas, né? É muito diferente as duas coisas e tem impactos diferentes na sociedade. Acho que é isso que o Arthur vai fazer, né? E é por isso que eu entendo que ele vai falar que é uma falácia de falsa equivalência. Eu pelo menos falaria. Assim, ele lava o dinheiro. Não, ele é um artista, ele é um canto funk. Ele veio de uma família, o pai dele é bandido. Pai dele é do Comando Vermelho. É que são coisas diferentes. Pai é muito abrangente. Primeiro vamos começar pela Ucrânia, né? Qual crime eu cometi lá? Você, realmente, o que você fez? Foi ação humanitária? Você tava... preconceituoso de falar que as mulheres são fáceis. Porque elas estavam passando por um momento... Isso não é crime, tá? Não, a questão não é ser crime. Então quer dizer que... Não é crime. A pessoa... A questão é ser crime. Eu posso ser uma pessoa... Eu posso até ser um babaca. Certo. Eu tenho o direito de ser babaca. Agora eu não posso ser criminoso. Exatamente, o Arthur deixou claro a falácia da falsa equivalência, né? Então, olha, uma coisa é eu ir lá e fazer um áudio idiota, babaca, machista, etc, etc, etc. A outra coisa é eu ir lá e cometer um crime. O Arthur tá falando sobre crime, eu estou aqui, ele volta toda vez pra pauta, né? Lembrando, eu estou falando sobre crimes, então é sempre importante também você voltar, porque o público em volta se perde muito fácil, né? Então é sempre bom você voltar, olha, o que é que a gente tá falando? É isso, não é qualquer outra coisa, é isso aqui. Mas é só ser um cara escroto, eu posso ser um cara grosseiro, eu posso ser um cara... Hoje eu posso falar, acaba com um assédio, entendeu? Você fala de uma mulher. Não. Mas a situação das mulheres estavam fragilizadas do banheiro. O primeiro lugar... Entendeu por que ideia? Primeiro que... Agora o apelo, a emoção, né? Essas mulheres estavam lá, estavam numa guerra e tal, e obviamente que é alguma coisa ruim, obviamente, né? Obviamente. Mas quando eu quero reforçar a parte emotivamente ruim ou positiva, né? Quando eu quero reforçar a emoção do meu discurso para promover o aceite do meu argumento, né? Cara, você tem que aceitar meu argumento. Por quê? Porque as mulheres estavam muito mal, se sentindo mal, era uma guerra, coitados. É verdade tudo isso. Mas quando eu quero forçar que você aceite meu ponto pela emoção que meu argumento tem, isso é o que a gente chama de apelo à emoção. É um argumento de apelo emocional. O fato discutido aqui é que o Oruan virou um caso de segurança, né? Porque tá se falando sobre o Oruan ser bandido, etc e tal. E quando a gente fala de segurança, a primeira coisa que a gente fica com medo é o nosso dinheiro, né? Os bandidos vão tomar nosso dinheiro, bandidos como, sei lá, o Oruan, ou bandidos inspirados pelo Oruan vão tomar o nosso dinheiro, mas pode ser que nenhum bandido tome ele, mas você com certeza também não vai conseguir melhorar seu patrimônio. Então, qual é o segredo para fazer dinheiro fazer mais dinheiro? É você ter uma boa consultoria e saber onde investir esse dinheiro da maneira correta. Por isso que nós temos o nosso consultor particular, que presta serviço pra gente aqui, que virou o nosso parceiro, que é o Cleverson, nosso consultor, tá certo? O Cleverson, além de nos ajudar a ter uma melhor estratégia de investimento, ele também nos ajuda a manter o patrimônio que a gente já fez até aqui e com boas estratégias de investimento para que a gente consiga literalmente fazer o nosso dinheiro se transformar em mais dinheiro. Essa é uma das maiores seguranças que você pode ter. Se você ficou interessado e quer entender melhor como que o Cleverson faz isso, clica no link aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Ele com certeza tem uma solução específica para você. Independente de qual seja a sua situação, ele com certeza consegue te ajudar, certo? Voltando para nossa análise, então. Vamos lá. Primeiro eu não estava falando de mulher refugiada de quem? Esse é o primeiro ponto. Eu estava na Eslováquia. Exatamente. Fala que você fala. Agora, vamos lá. Existe uma linha objetiva para ser cruzada, que é a linha do crime. Eu posso falar, tal pessoa é feia, tal pessoa é bonita, beleza, isso não é crime. Eu posso, por exemplo, cometer um crime de racismo. Eu não falo assim, negro é uma mais, tem que ir mais, assim, não, é crime. Não, calma, são coisas diferentes. O que eu quero proibir o Oruan de cantar, não é por eu achar ele um cara escroto, ele é um cara isso ou um cara periférico, não é isso. A questão de eu querer proibir ele de cantar é porque ele é um criminoso do Comando Vermelho. Como ele tá sendo o assado do pai do cara e julgando ele. Vamos lá. Essa sua camiseta aí, prendeu o ator. Por que prendeu o ator? Calma, que são vários assuntos. Já vai chegar lá. Não. Eu vai chegar lá. Eu tô de frente, é você, irmão. O Arthur começa a desenvolver o raciocínio, o rapaz vai enchendo ele de perguntas, né? Mas peraí, mas e aí, mano? Mas e você não sei o que lá? Mas e essa camiseta aí? Mas e o seu passado, mano? Mas e o pai do cara, mano? Eu não lembro se esse é o 38, né? Qual estratégia que é, mas basicamente é você interromper o seu oponente e sempre dar um tema novo pro seu oponente nunca ser capaz de concluir aquilo que ele começa a falar. Porque parece que o seu oponente não tem resposta. Aí o cara começa, não conclui. Só que aqui o rapazinho de óculos aqui tá fazendo de uma forma bem desesperada, né? Eu não faria dessa forma, não. Calma. É uma coisa de cada vez. Vamos primeiro no Oruan, ele é só filho do Marcinho VP.
Então, mas calma aí, eu sou filho do Márcio VP. Eu vou comparar pra você um caso, por exemplo, do filho do Pablo Escobar. O filho do Pablo Escobar, filho do maior traficante. Não mesmo. Sabe o que ele fez? Ele mudou o nome dele, ele participou de um documentário, e ele faz essas diversas ações humanitárias do pai lá no caminho pra incentivar as pessoas a não seguirem o mesmo caminho do pai. No Luan, ele faz show em lugar dominado pelo Comando Vermelho, onde ninguém pode entrar além dos autorizados pelo Comando Vermelho. Ele canta o hino da facção Comando Vermelho, ele faz com que crianças façam o símbolo da facção, ele incentiva as pessoas a subirem com fuzil e mostrar os etapas de forma criminosa. Ele tem nada a ver isso aí que você não... Peraí, então você está me falando que tá na periferia. Você tá achando que julgado. Sério, o pai dele é do Comando Vermelho. Calma. Isso não era que eu olhei. É interessante. Aí o rapaz de óculos aqui faz a... Não é falácia da homonímia, na verdade é o estratagema 1, né, do Schopenhauer, que é basicamente você alterar as palavras do seu oponente. Então o Arthur tá dando uma série de provas, né, do argumento dele, de que o Oruan faz parte do tráfico. E o oponente aqui, o rapaz de óculos, ele ouve tudo isso e fala: não, mas você tá falando tudo isso só pra julgar o cara por conta do que o pai dele fez? É isso que você tá fazendo, irmão. Você tá pegando tudo isso e julgando por conta do que o pai dele... Você dá uma leve mudança e coloca uma conclusão que seu oponente não colocou. O Arthur, ele não tá falando isso. Ele não tá falando, ele é só filho do Marcinho VP. Não, ele é filho do Marcinho VP, ele tem isso. O Arthur tá trazendo esses outros elementos, mas o oponente muda as palavras como se o Arthur tivesse apenas dito: bom, ele é filho do Marcinho VP, logo ele é criminoso. Então é a estratégia número 1. Como se chama, velho? Lucas, tá? Eu discordo disso, de o Oruan não poder cantar, porque cantar, no caso, é uma liberdade de expressão. Ó, pessoal, aqui tem um outro ponto, né? Quando você vai falar com outra pessoa, quando você vai tentar convencer alguém, e você quer transmitir autoridade, quer transmitir confiança, ou você quer ser percebido, mesmo se você não estiver se sentindo confiante, tem que tomar muito cuidado com a postura, tá? Com o tórax. Nunca fazer igual o rapaz aqui, né? Jogar o tórax pra dentro, porque a tendência, se você joga o tórax pra dentro, é a sua cervical também cair. E você começa a conversar assim, ó, olhando a pessoa por baixo, né? Ou olhando pra baixo. E isso aqui transmite insegurança, transmite que eu tô afetado, né? Mesmo que você não esteja se sentindo assim. Então toma muito cuidado, vai falar com alguém, quer transmitir confiança, quer que as pessoas olhem pra você e vejam, pô, o cara ali tá firme, tá seguro e tal. Estufa o peito, deixa o queixo elevado, mantenha ali os olhos na altura dos olhos da pessoa com quem você tá conversando e segue. É muito mais seguro e te ajuda a transmitir muito mais confiança do que essa postura pra baixo aqui, essa queda de postura. Então são cuidados aí que vocês têm que tomar. Cantar, no caso, é uma liberdade de expressão, é direito fundamental das pessoas. Não tem como, se a gente for pensar em ele tem que ser proibido, então qualquer coisa que venha o crime não deveria ser publicado. Eu perguntar uma coisa pra você. Você acha que liberdade de expressão é um valor importante? Correto. A gente tem que ter a liberdade de cantar o que a gente quer. Sim. Eu deveria ser permitido cantar uma música falando que o Hitler era um cara legal e que negro tem que morrer? Nesse caso, nesse exato contexto, não. Por quê? Porque aí já fere os direitos humanos. Porque na verdade é um crime. É um crime de apologia. Mas aqui no Brasil já existe uma tipificação penal que é o seguinte: você não pode fazer apologia ao crime numa música. Qual que é o problema disso? Existe uma linha que ela não é fácil de você definir, que é o que é crime e o que não é. Então, por exemplo, se eu pego a música da Rita Lee, Lança Perfume, ela tá falando do quê? De um perfume cheiroso? Não é de lança perfume. Isso é crime? Isso aqui não é crime. Você pode entender nessa linha que isso não é crime. Se eu pego, por exemplo, o Gabriel Pensador, Cachimbo da Paz, é crime? Não é crime. Ele tá cantando ali, Cachimbo da Paz não é um cachimbo que te sai uma pimbinha branca. Mas tudo bem, não é crime. Agora, quando eu pego um criminoso que é filho do Marcinho VP, que faz funk onde... Vamos falar da estratégia que o Arthur fez até agora, mas vamos deixar ele concluir. A estratégia dele foi boa. Um criminoso que é filho do Marcinho VP, que faz funk onde o Marcinho VP domina, que tem nos bailes dele pessoas com fuzil na mão, ostentando isso já é crime por si só, mas aí... onde o cara canta o hino da facção, onde o cara faz com que as pessoas lá embaixo se influenciam ao ponto de falar, ser da facção é uma coisa legal, dá acesso a várias coisas. Mas isso, nesse contexto, se a gente for ver, o baile funk é uma liberdade de expressão e é um ato de resistência. O baile funk um ato de resistência, usou um rótulo ali. Perceba que o rapaz ele não respondeu a pergunta do Arthur, né? O Arthur falou, e aí, é ou não é crime isso aí? O que o Arthur faz? Então ele começa a construir uma estratégia, inicialmente ali, com perguntas. Então ele fala assim, olha, se eu cantasse uma música falando sobre, né, Hitler e tal, isso aqui não seria crime? Fala,
apoiando, tal, se eu fizesse uma música apoiando o que aconteceu ali, as atitudes de Hitler, aí o cara, sim, seria crime. Aí o Arthur fala, por quê? Ah, porque tá ferindo os direitos humanos. O Arthur fala, quando a Rita Lee faz uma música assim, tal, isso é crime? Não. Aí o cara concorda, não. Quando o Gabriel Pensador faz a música Cachimbo da Paz, é crime? Não. Aí o cara concorda. Agora, quando o Aruan faz o show num contexto, blá, 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 o Arthur faz ali o argumento final dele e joga pro cara. Aí o cara não responde. Quando você não responde, bom, primeiro, que estratégia que é essa, né? Esse é o estratagema, não lembro se é o número 6 ou número 7, que é faça seu oponente dizer sim. Então você vai pegando perguntas do seu oponente, você prepara o caminho, mas oculta a conclusão. Eu faço várias perguntas, então não sei o que lá, você não acha que isso? Você também não acha que isso? Sim, também. Para que quando você chega no final, se o seu oponente discordar de você, parece que ele que está equivocado, né? Então essa é uma estratégia muito boa. E um ponto, né, pessoal, eu falo aqui sobre estratagemas, mas Vitor, o que o Arthur tá falando é verdade mesmo, e eu não tô entrando nesse mérito de julgar a matéria do argumento se é verdade ou se é mentira. Eu tô falando sobre a forma, que são os estratagemas, que são as formas que você pode utilizar para convencer alguém. E existe muito estudo sobre isso, né? Inclusive eu sou professor de retórica, dentre outras disciplinas associadas à retórica. E é isso que eu tô falando aqui no caso, tá? Depois o pessoal comenta, mas o Arthur falou é verdade. Tudo bem, não tô dizendo que não seja. Estou apenas mostrando como que mesmo sendo verdade, se for verdade o que ele tá falando, como que tem uma boa estratégia retórica por trás. Show? Mas nesse contexto, a gente for ver, o baile funk é uma liberdade de expressão e é um ato de resistência. O baile funk, sim. Agora você... Baile funk é um ato de resistência, né? O rapaz ele não respondeu a pergunta e usou um rótulo trazendo um apelo emocional positivo, né? Olha comigo, que não, mas ele é um cara chutando do Comando Vermelho. Deixa eu falar, mas ele não é do Comando Vermelho. Ele é do Comando Crown, ele é filho. Eu sempre entendi por que quando ele foi preso, ele raspou o cabelo dele que estava vermelho e foi pintado e foi com o cabelo preto. Por quê? Porque vai pra cabeça de raspar o cabelo. Não é por isso, não. Porque se ele fosse com o cabelo vermelho, uma clara sinalização, o Comando Vermelho, seria morto pela facção. Então ele vai listar. Esse vai ser bom. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Você é bem rápido, bem cirúrgico. Vamos aqui que nós temos 2 mulheres. Eu sou pai de uma menina. Tenho irmã. Cara, você tá falando... Eu gostei da postura do cara. Uma postura boa. E ele cria ali uma relação positiva com as pessoas em volta, né? Ele levanta um argumento primeiro. Aliás, ele não levanta um argumento, ele levanta um contexto. Estamos em tantas pessoas, tem tantas mulheres, eu sou pai de menina. Tá bem ansiosão, né? Você tem que dar uma respirada funda. Quero ver o que ele vai lançar de argumento. Falando, né, da liberdade, como o colega falou, realmente a gente tem que ter esse direito de... Você só descobre que o cara é idiota quando você dá essa liberdade pra ele falar merda. Vi de você que foi com você com áudio na hora, falando que era, né, fácil ali pegar mulheres. Bem ansioso. Agora acho que eu já entendi o contexto. Ele quis falar de mulheres para poder usar o áudio para poder atacar o Arthur. Então, uma estratégia ad hominem. Até por isso que o rapaz tá ansioso, né? Ele falou, eu vou fazer essa estratégia ao vivo na cara do Mamãe Falei mesmo. E deve dar um desconforto, né? Porque é uma estratégia de ataque direto à pessoa. Agora eu entendi o porquê ele tá tão ansioso ali. Por que ele trouxe esse negócio das mulheres em volta e tal. Vamos seguir. Que era, né, fácil ali pegar mulheres fragilizadas em situação de guerra. Então, assim, com essa liberdade, a gente descobriu que o Aruan, eu não escuto, mas sou simpatizante, né, ali do movimento do funk, tem que sim ter essa expressão cultural da comunidade, mas foi assim, cara, foi do mesmo jeito que foi. Você percebe que a voz dele fica até mais aguda? Isso é ansiedade, né? Isso é basicamente ansiedade, você fica mais nervoso, a voz tende a... As pregas vocais ficam mais apertadas, aí a gente acaba ficando um pouco mais agudo, né? Então acontece mesmo. Mas o rapaz está desenvolvendo uma estratégia ad hominem, né? Então, como você, Arthur, foi babaca e ninguém te prendeu, o Aruan pode ser babaca, e é isso aí. Ele não deve ser preso, o nome disso é liberdade de expressão. Vamos seguir. Inca, foi do mesmo jeito que foi dada a liberdade pra você, com um áudio. Exatamente. Você soltou aquela... Exatamente o que eu falei, imaginei que ele ia pra esse lado. Poupar aqui, ele também. Então, assim, deixa o cara cantar. Quem gosta, escuta. Quem não gosta, não escuta. É só você não consumir. E consome tudo do carro. A gente vai cair no mesmo argumento que eu falei no passado. Então, você ouviu o meu áudio e falou, esse ator é um idiota. Você tem a liberdade de achar isso, eu tenho a liberdade de ser um idiota, eventualmente. O fato é o seguinte, eu poderia cantar que o Hitler era um cara legal e que eu tenho que matar preto.
tá cheio de filme aí contando sobre isso, a gente não proíbe os filmes. Filme é uma coisa. Você está fazendo uma peça histórica. Vai ser um artístico, Arthur, calma. A música também. Vamos lá. Você pode fazer uma história anedótica. Outra coisa interessante, né? A raiva, né? Você demonstrar que você tá muito irritado também não é bom. Você vê que o Arthur, ele tá se esforçando também. Nem se esforçando tanto, eu acho. Não diria que tá se esforçando tanto, mas ele tá mantendo a calma, ele tá mostrando que ele tá falando com calma. Muitas vezes o público vai julgar e vai dar a vitória no debate pra alguém com base no autocontrole emocional. Então, se o público sente que você tá muito nervoso, muito ansioso, eles tendem a achar que você foi mal, ou que você foi pior, né? O nome desse aspecto é o ethos, né? O ethos é a reputação, a imagem do orador, né? Não só a reputação, mas a imagem que ele transmite na hora. Então, se o seu ethos transmite que você está bem controlado, a tendência é que o público fique mais do seu lado, né? Vamos ver aqui. Não, isso tá tudo certo, isso claramente não é crime. Eu estou perguntando pra você. Então, se eu fizer uma música falando, eu sou da Ku Klux Klan, eu quero matar preto porque preto é tudo macaco, eu tenho que poder falar isso? Se é o que a pessoa quer falar, quer expressar na música, por que impediu? Então, e o direito de liberdade? Onde que tá? Nós temos uma discordância aqui do que é a liberdade de expressão. Eu acho que uma pessoa tem que ser proibida de ser nazista. Porque o fato dela poder ser nazista coloca em xeque a vida de pessoas inocentes só porque elas nasceram. Um cara que nasceu negro, ele passa a ter uma vida sob risco de vida só porque ele nasceu negro, porque uma pessoa tem a liberdade de expressão de promover um grupo nazista que quer matar essa pessoa. Então eu sou a favor de proibir o nazismo. Nesta mesma linha, eu sou a favor de proibir certos discursos e ferindo sim a liberdade de expressão, para que você não tenha a promoção de discursos perigosos. Quando a gente vive em sociedade, é um paradoxo. A liberdade, ela necessariamente significa perda de liberdade. Como assim? Para eu ter liberdade de andar com minha filha na rua, você tem uma filha, eu tenho que proibir as pessoas de andar peladas nas ruas se masturbando. Ué, mas não sou eu de se pelado, pô. Você não acha que isso é um extremo, Arthur? Você não está analisando de um extremo, sabe, de um episódio isolado? Se for assim, o que você fez com o áudio não? Ó, isso aqui é interessante. O rapaz, ele tem uma linha forte, que ele tá sempre voltando pro áudio, né? Então, a linha dele é um ad hominem, né? O Arthur tá errado. O Arthur não tem moral pra falar e o Arthur tá errado. Essa é a linha central do argumento dele. Isso é interessante. Antes de eu voltar e falar sobre ele usa a estratagema, se não me engano, 37, destrua uma boa tese por uma prova, por um exemplo ruim, né? Mas a veia do argumento do cara veia central dele o Arthur não tem reputação, não tem ethos pra falar sobre nada. Então todos os argumentos dele convergem e vira e mexe, né? Volta e meia retornam pra essa veia dele, que é colocar em xeque o Arthur enquanto debatedor, enquanto ser ou não digno de estar ali debatendo. É importante, quando você está debatendo com alguém, encontrar qual que é a veia do argumento dela, né? Qual que é o... Claro, aqui a gente está falando de um debate que não é um debate pragmático, então é mais uma discussão do que um debate isso daqui. Se a gente fosse entrar no mérito de um debate pragmático, que são, por exemplo, as análises que o Victor Victorelius faz no canal dele, não entraria nada do que eu estou falando aqui. Mas quando eu falo a veia do argumento, né, não é o ponto principal, mas assim, qual a intenção? O que a pessoa quer com aquele argumento? Qual é a intenção principal por trás das palavras dela? A desse cara aqui, que me parece, é mostrar como que o Arthur não é digno de estar ali. O Arthur não tem moral. O Arthur assim, não tem porquê você dar voz ou razão pro Arthur, sendo que ele é o cara dos áudios. O cara dos áudios da Ucrânia, né? A veia principal do argumento desse cara me parece ser essa. E aí, qual é o argumento que ele utiliza aqui? Ele fala assim, mas você usou um exemplo extremo. Logo, seu argumento está errado. Então, é o estratagema 37, se eu não me engano. Destrua uma boa tese por um exemplo ruim, né? Um exemplo frágil. Então você desmonta a tese e fala, a sua tese inteira está errada porque o seu exemplo é ruim. O Arthur pode simplesmente virar e falar assim, não, tudo bem, esse exemplo pode ser ruim, mas eu vou pegar um outro, um exemplo real. E manter o argumento. Não sei o que o Arthur vai fazer, mas vamos ver. Isso, com o áudio na mão, aquilo ali é muito mais do que a gente vê uma pessoa na rua andando pelado. Porque você está falando de uma mulher fragilizada na areia, você falou, o áudio tá indo. Eu falei, culão, aí você pede a mulher. E é mulheres mais fáceis de você paquerar, chegar, ter um relacionamento, por quê? Porque os maridos dela, né, aquele homem ali que estava na guerra, não falando nada, ela sozinha. Você quer dizer com isso? Então o que você quer dizer com ele, seu aprender? Você acha que o meu áudio é mais grave do que eu sair na rua pelado me masturbando? Os dois é tão grave quanto? Pra você é igual, assim. A mesmo áudio, a mesmo nível. Pô, cara, então assim, eu nem consigo argumentar com você. Aquele áudio não tem argumento, Arthur. Não. Aí o Arthur faz o apelo, né?
traz pro ridículo, né? Ridiculariza. Então, olha, pra você, um áudio ruim é igual uma pessoa sair na rua pelada se masturbando, então não dá nem pra argumentar com você. Se isso pra você é equivalente, o Arthur ridiculariza. Então, eles põem ali o argumento da pessoa. Não me parece que o argumento completo da pessoa não é esse, né? Do oponente dele. Me parece que o Arthur faz uma simplificação, mas trazendo de maneira ridícula, né? Então, olha, já que é assim, eu não consigo nem debater com você, né? Entendeu? Eu não tô deduzindo. Como é que você perdeu o seu mandato? Não, eu perdi o mandato por outro motivo. Ah, não foi por isso, não. Tá vendo? Ó, interessante, cara. Muito interessante. Por que eu falei da veia do argumento? Porque o rapaz, a hora que o Arthur deu um pouco de trela no que o rapaz estava falando, que o rapaz ele tava todo momento tentando voltar pra falar do Arthur. A veia central do argumento dele era que o Arthur não presta, que o Arthur é indigno, etc, etc. Quando o Arthur deu um pouquinho de trela, o cara já voltou. Não, isso é o mandato. Você vê que o interesse dele tá em acabar com o Arthur ali. Mas e o seu mandato? E não sei o que, e não sei o que lá. Então foi o Arthur dar um pouco de trela, que aí a gente já descobriu qual que era o ponto principal do argumento do rapaz aqui. Muito interessante esse ponto aqui da discussão. E entrou um novo debatedor. Here comes a new challenger. Então, tipo, como que você tinha comentado. A galera chega quase sempre com a mesma postura, né, ó. Os braços pra dentro, o peito pra dentro, os braços caídos, ó. Postura projetada pra dentro. Então, é quase sempre uma postura um pouco mais tímida, um pouco mais desconfortável ali e tal, né? Como eu falei, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de postura, porque não é uma forma boa de você começar uma fala. Só que pode dar pro seu oponente uma sensação de confiança. E chamaram um novo debatedor aqui pro Arthur. Vamos ver. Tô afobado aqui, mano. Desculpa aí, como é que tá, beleza? Da hora, meu nome é Lamira. E o que o meu amigo Sente quis dizer aí sobre a comparação do ômega 3 é que o foco não é o artista que fala sobre a realidade. Ai, tô de... E sim o Comando Vermelho em si. O que vocês estão fazendo para acabar com o movimento do Comando Vermelho e dos outros comandos que existem no Brasil? E por que a melhor forma que vocês veem para atingir isso seria essa vida, ó. Interessante, né? O rapaz aqui, ele faz uma pergunta muito longa, né? O que você tá fazendo e por que vocês querem acabar com o Comando Vermelho? Por que essa é a melhor forma e a melhor forma é perseguindo o Oruan? Então, percebam que ele traz um monte de elemento na pergunta dele que devem ser assumidos como verdade para que a pergunta dele faça sentido, né? Qual que é o ponto aqui então, né, galera? Quando a gente fala de falácia muitas vezes na pergunta, né? É quando você levanta algo sem ter a possibilidade do seu oponente se defender ou justificar ou explicar aquele algo. É a famosa falácia da pergunta complexa ou pergunta com comando embutido. Se eu respondo uma pergunta desse tipo, igual a que o colega te fez, eu valido todo o enunciado. E isso é uma coisa problemática, porque você meio que dá a vitória para a pessoa, ou uma vitória parcial, porque você acabou de validar o enunciado dela. Percebam, por exemplo, a diferença, né? Se eu fizesse uma pergunta igual o camarada fez aqui pro Arthur, né? Que colocou um monte de elementos. Se eu perguntasse, por exemplo, algo assim: Vitor, sabendo que retórica não existe e que o que você ensina no seu canal é pura baboseira, você acha que o pessoal não gosta dos seus vídeos porque você é muito sensacionalista ou porque você coloca a galera de direita? Perceba, qualquer coisa que eu responda, eu validei o enunciado inteiro. Eu disse amém para todo o restante do enunciado da pergunta. Então se eu viro e falo, não, mas eu não ando com a galera de esquerda, de direita. Aí a pessoa fala, então tá bom, então quer dizer que o que você ensina é baboseira, retórica não existe e seus vídeos são sensacionalistas. Agora se eu pego e respondo o contrário, eu falo, não, meus vídeos não são sensacionalistas. Aí eu validei o resto do enunciado. Ah, não, tudo bem, mas então quer dizer que você coloca a galera de direita, você é isso, você é... Então qual que é o ponto aqui? Quando alguém faz uma pergunta, a falácia da pergunta complexa, né? Essa pessoa quer que você valide os pontos dela no enunciado da pergunta. Então ela faz uma pergunta cheia de coisas para que quando você começa a resposta, você de bate-pronto já tenha validado essa série de coisas. Então o certo nesse tipo de situação é você desarmar parte por parte do enunciado. Por exemplo, nesse caso hipotético que eu dei, poderia falar, mas peraí, como assim retórica não existe? Como assim tudo isso que eu tô falando é baboseira? Da onde você tirou que retórica não existe? Da onde é que você tirou que eu fico fazendo comício político de direita no meu canal? Da onde é que você tirou que meus vídeos são sensacionalistas, cara? Quais as evidências que você tem pra isso? Qual critério você tá utilizando? Aí você coloca outra pessoa na condição de ter que se justificar, porque que ela usou esses rótulos pra se referir a você e você desarma o enunciado da pessoa. Eu falo que é importante fazer isso porque muitas vezes na discussão você não lembra de fazer isso e a pessoa acaba passando por cima de você
e você tem aquela sensação horrível, nossa, mas parece que eu não sei conversar, as respostas só vêm depois que a discussão já acabou, então vale a pena prestar atenção. Esse tipo de falácia é muito comum, tá? A pessoa carregar um monte de coisa no enunciado da pergunta. Vamos ver como que o Arthur se vira aqui, né? A tutela do comando vermelho, do seu relacionamento. Então, você transmite inclusive. E o que o meu amigo, o artista que fala sobre a realidade. Entendi. E sim, o Comando Vermelho em si. O que vocês estão fazendo para acabar com o movimento do Comando Vermelho e dos outros comandos? O que vocês estão fazendo para acabar com o Comando Vermelho, para acabar com os outros comandos que existem no Brasil? E por que a melhor forma que vocês veem para atingir e por que a melhor forma? É muita coisa carregada na pergunta. esse é o ideal. Esse argumento é ótimo, de verdade, porque é o seguinte, existe uma certa dúvida do seguinte, por que você quer combater o artista se o traficante está no monstro dominando tudo ali? E esse argumento é excelente. O fato é o seguinte, você não desmantela uma facção criminosa sem você agir em todas as esferas de influência deles. Por exemplo, você sabe que o Comando Vermelho e o PCC tem advogados. Você sabe que o Comando Vermelho e o PCC tem políticos. E eles também têm essa parte que é relativamente nova, que é uma parte de propaganda. É óbvio que eu não sei se isso é tema do debate, se quiser a gente pode fazer, eu sou a favor de um enrijecimento do Código Penal, do Código de Processo Penal, por isso que inclusive a camiseta prendeu uma topo. Eu acho que a gente deve ter inclusive pena de morte para pessoas como o Marcinho VP e o Marcola. Eu acho que a gente tem que ter pena de morte para esses caras. Só que além disso, a gente tem que entender uma facção criminosa como um exército que tem inclusive uma propaganda. O que o Oroa faz hoje? O Oroa, ele é uma propaganda do crime organizado. Quando o Oroa canta as músicas dele, ele chega para moleques que tem 10, 11, 12 anos, que nem tem o seu córtex pré-frontal bem formado, e ele influencia esse moleque dizendo que ser da facção criminosa é legal te dar acesso a moto, a carro, a novinha sentando, é tudo isso. Você pega as músicas dele e é uma coisa até instintiva. Você acha que um moleque de 12 anos, ele ouve a música do Oroa, ele fala, pô, eu quero ser policial ou eu quero ser bandido? Pelo amor de Deus, cara, assim, ninguém aqui é bobo. Um net ouve essa música e ele fala assim, eu quero fazer o símbolo do Comando Vermelho, eu quero ser igual a ele. Tanto que o próprio Oroa já tweetou, as crianças veem o Oroa e querem ser como o Oroa. Então tá muito claro isso pra mim, que o Comando Vermelho tem essa veia de propaganda e ela deve ser combatida como um todo. Eu concordo que o que ele fala das músicas dele são o que ele conquistou com a música. Tá, o rapaz aqui, ele ignorou, né, a resposta do Arthur, ele já foi ali pra outro tópico, né, o Arthur poderia ter fraseado melhor isso, né, ter falado, colega, calma aí, sobre a minha resposta, antes de você criar um outro tópico, o que você achou, né, faz sentido o que eu falei, como que você me responde isso? Mas vamos seguir aqui, vamos ver como que o rapaz vai. Sim, mas de forma não se... Ele nunca foi pobre, cara. Eu tô falando em questão como eu posso dizer, a roncaria na música. Isso é verdade. O Oroa só Oroa porque ele é filho do chefe. O filho do... Inclusive, você falou isso com outro parceiro, quando ele diz filho do dono, eu acho que ele não quer dizer sobre o filho do Marcinho VP, sim sobre Deus. Não é isso aí. Uma parada, eu acho que é mais realidade. Não é isso aí não. Mas ele fala o seguinte. Só pra contextualizar, tem uma música, se eu não me engano, que chama Filho do Dono, tá? E aí é isso que o Arthur vai falar agora, o que tá nessa música. E segundo esse rapaz aqui, quando o Oroa fala filho do dono e das conquistas, o filho do dono é porque ele seria filho de Deus. E aí o Arthur vai ler a letra da música agora. Não tenho medo, sou filho de dono. Moras como sujeito homem. De carro bicho eu fiz ela endoidar. E hoje eu passo todas que me dá. Todas que dá pra ir porque ele é filho de Deus? Não, por tudo que ele conquistou, é em nome de Deus. Vamos lá, né? Aí foi difícil, né? Aí é difícil mesmo. Deus permitiu ele estar na situação. É sobre, tipo assim, a partir do momento que vocês sobem a favela e só dá motivo de desgosto para a população da favela... Elas percebem a diferença, né, cara? Primeiro, como que o Arthur é baixinho, né? Os pezinhos dele nem chegam no chão. Coitado. Mas como que o outro rapaz aqui, apesar de ser mais alto que o Arthur, como que ele tá na ponta do pé, né? Tá tenso o menino, tá com a mão ali perto, cobrindo a região genital, a gente chama isso de posição do homem castrado, né? O tronco pra dentro, o peito projetado pra frente, né? A postura caída, então... Rapaz tá numa posição aqui, numa postura totalmente desconfortável, né? Tanto na mão, na ponta do pé, tensionando a panturrilha e tal. Então, um baita de um desconforto aí. E nesse momento específico é interessante porque o Arthur acaba de fazer ali uma espécie de piada, né? Uma brincadeira com ele. Cara, esse argumento seu não dá, você tava indo bem e tal. E o rapaz se sente super afetado e ele começa a falar mais rápido, qualquer coisa, meio que pra conseguir criar ali uma assertividade no seu argumento, mas a galera já levanta a mão
já removem esse camarada aí. Já, então. Obrigado. Pois é. Pessoal, então é isso. Como eu falei, né? Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, se você quer uma parte 2, comente, né? Eu quero uma parte 2, comente persuasão, comente comunicação aqui, pra eu saber que você quer mais vídeos como esse, tá certo? É um prazer fazer esses vídeos aqui pra vocês. E se você tem interesse em realmente entender como funciona e começar a ter uma consultoria diferenciada, não só para preservar aquele dinheiro que você já tem, aquele seu patrimônio, mas também começar a aumentar o seu patrimônio, chame o nosso parceiro, o Cleverson, tá certo? O nosso consultor particular, clicando no link que está aqui embaixo ou no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, ele com certeza vai te ajudar, tá certo? Vamos ficando por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!